Eu quero que você primeiro se apresente, por favor, quero que você se apresente, que você conte para mim um pouco sobre sua carreira, sobre sua profissão, o tanto de experiência que você tem ou não, que você sente não ter, e depois você me conta o caso. Maravilha. Posso começar? Claro, fica à vontade. Então, meu nome é Thiago, tenho 26 anos, sou engenheiro civil, formado pela Faculdade Metrocamp, aqui de Campinas. Comecei minha carreira aí na área logo no começo, quando entrei na faculdade, já em 2012, quando eu comecei a estudar, já consegui trabalhar na área, dentro de uma grande construtora. Comecei já focado na área de obras, trabalhava já com parte de orçamento, execução de obras e tudo mais. E foi assim, uma execução de uma obra, casas, um condomínio horizontal, entre casas e prédios, responsável pela execução até a entrega das chaves, praticamente 2 anos aí de obra. Saí dessa construtora, trabalhei também na parte de indústria, fui para a Pirelli, saí da Pirelli, trabalhei em outras construtoras, e assim foi, até o final da faculdade, trabalhando em construtoras. Depois de um tempo, eu decidi, né, seguir carreira solo aí, como autônomo, e estou assim desde então, focado mais na parte de reformas residenciais, projetos residenciais, toda essa área residencial é o meu foco, né? E é isso, basicamente. Bacana, parabéns. Eu já conhecia, né? A gente já se conhece Já, há bastante tempo. Admiro bastante sua dedicação, seu profissionalismo, sua busca por conhecimento, até foi através disso que a gente se conheceu, né? E tenho certeza maravilha. que você vai voar muito aí, muito alto. Tiago, conta para mim, por favor, como é que você se sentia? Você já fez um treinamento, né? Agora você fez o upgrade para o treinamento completo. Conta para mim como é que você se sentia antes de você começar o treinamento e como é que você se sentiu durante e agora. Se você sentiu alguma melhora, alguma diferença, se você conseguiu fechar algum contrato realmente de valores proporcionado pelo seu conhecimento adquirido no curso. Então, eu ainda estou em andamento no treinamento, mas como a gente já conversou, antes de começar o treinamento, o que eu queria era uma coisa para agilizar essa curva do conhecimento, né? A gente sai da faculdade e a gente sai com essa sensação que não aprendeu nada, mas é uma sensação falsa, né? A gente sabe muita coisa, porém, às vezes, o que é necessário para monetizar seu diploma, a faculdade não ensina, ela te ensina a ser empregado. E na área que eu escolhi, como autônomo, como um empresário, começando no início, a faculdade não me passou as informações que eu queria. Então, até quando eu já te mandei uma mensagem, eu falei, poxa, eu quero algo que agilize essa curva de aprendizagem. Eu quero algo que me traga velocidade, eu preciso de velocidade, eu não posso perder tempo. Então, a todo momento, a gente luta contra o tempo. E hoje eu tenho isso mais forte comigo. O dia começa, você às vezes fica batendo cabeça num projeto, batendo cabeça em uma burocracia que talvez seja fácil, e muitas vezes é fácil, só que está tudo ali nas entrelinhas. E quando você tem uma pessoa, uma professora para te passar o caminho das pedras, é bem mais rápido, mais ágil. Você consegue monetizar isso, consegue ter agilidade. Como consequência, a produção aumenta seu faturamento. E fazendo teu curso, alguns pontos que eu tinha dúvidas, já principalmente em projetos de prefeitura, já consegui ter um norte maior, uma luz mais forte, assim, basicamente. Que bom, que bom, que bom. Fico muito feliz por isso. Então você se sente mais confiante, consegue fazer com mais rapidez, é isso? Sim, sim. Tá bom. E me conte agora sobre esse caso que você precisa, que você quer resolver, essa dúvida. Então, esse caso é um caso bem atípico, né? Ele também veio por uma indicação de um cliente, que eu fiz um CLCD para ele também. E, no caso, ele tem um apartamento aqui na região de Campinas, na região central de Campinas. O apartamento dele é uma cobertura, é um duplex, certo? Porém, a planta que ele tem, até a matrícula dele só consta a parte inferior, certo? A parte de cima não consta em projeto, não consta na matrícula, ele não paga nenhum IPTU da parte de cima, entendeu?
Quando eu fui na prefeitura buscar informações referente às plantas que existem lá, também não constava. Constava só a parte de baixo. E também uma disposição dos layouts que não bate com o que está executado. Porém, a torre ela tem um habite, a torre tem essas plantas, né? Então, assim, eu fiquei sem saber o que faria. Eu conversei com o pessoal lá, né? Eles falaram assim que a solução seria fazer uma regularização da torre geral, né? Aí seria uma coisa que envolveria já uma outra escala, né? Então, eu queria só confirmar realmente isso. Sim, tá. Não é uma situação atípica, viu? Você vai começar a reparar. Não? Não. Você vai perceber, Thiago, que isso acontece muito no Brasil, muito. As pessoas, elas constroem sem projeto ou constroem com projeto, que eu acredito ser o seu caso, essa segunda opção. É o caso do seu cliente. Constrói com projeto, tem o Habite e acha que porque tem o Habite já... Ah, eu já tenho o documento que precisava, agora eu vou fazer o que eu quiser. E aí, caracteriza o Habite. Eu costumo brincar de uma... Tipo, não é brincadeira, tá? Mas eu costumo brincar para ficar mais leve ali com o cliente. Eu falo assim, você tem um Habite, você gastou para ter esse Habite, então foi um investimento financeiro para que esse Habite existisse. E a partir do momento que você modifica o projeto feito pelo engenheiro ou pelo arquiteto do passado, você perde o seu Habite. Então, é a mesma coisa que você comprasse um carro e jogasse ele ribanceira abaixo, porque você não tem mais o carro. Então, o Habite não tem mais validade nenhuma, nenhuma. Tanto que você vai atrás, você foi atrás, no caso, né? Tanto que você foi atrás e ninguém mais, aquilo ali não tem mais validade. Dentro dos órgãos que você for, prefeitura ou cartório, ele não tem mais valor. É como se fosse uma pessoa que trocou de sexo, como se fosse um carro que você trocou a placa, que você trocou a cor. Não tem como, a pessoa tem que entender que a construção ela é igual o dia a dia. Você tem um documento, um CPF, você tem um RG, você tem uma construção com o projeto. Você mudou, eu quebrei uma parede de lugar, você já descaracterizou o Habite. Então, nossos clientes, eles têm que entender isso. O caso ali é um sobrado, é isso? No caso, é um prédio. É um prédio. É um prédio residencial. Sobrado. Como que é? É um prédio residencial. Quantas torres? Quantos andares, desculpa? Quantos andares? Ai, meu Deus, eu não lembro. Eu acho que o dele fica no 13º. É a cobertura dele, assim, sabe? Tá. Preciso confirmar aqui. Eu tô com a documentação aqui. Tá, então, esse caso ele pode ser considerado um caso atípico por ser um prédio. Mas então. a situação que eu estou te falando de construções que a pessoa tem um Habite e acha que pode sair fazendo tudo, ela é super comum, tá? Então, sim. Vamos recapitular aqui, então. O seu cliente, ele te procurou, ele quer o quê? Ele quer reformar? O que ele quer? Ele quer regularizar a documentação dele. Ele quer deixar o apartamento dele regular, né? Ele quer constar certinho na matrícula a área construída que ele tem e o que ele é dono. Tá. Hoje, assim, ele só tem a parte de baixo. Entenda assim que é um apartamento com 2 andares, né? E ele só tem regularizado a parte de baixo e, assim, mal regularizado ali, porque não confere com o que existe, né? Então, a planta do prédio não consta a cobertura e ele tem um duplex. Tem um apartamento mais a cobertura, é isso? Exatamente. Na planta do prédio, quando eu peguei na prefeitura, a cobertura dele consta como uma área técnica, sabe? Um acesso à caixa d'água, alguma coisa assim. Hoje fui lá, no caso, foi feito um fechamento, foi feita uma cobertura e ele usa como uma área residencial, né? Até para você ter uma ideia, tem uma piscina na cobertura, só que essa piscina, ela consta na parte de baixo, só que está na parte de cima. Isso que eu acho estranho. O que, às vezes, passa na minha cabeça, às vezes, é que no meio da obra foi mudado o projeto. O engenheiro foi lá e não fiscalizou como deveria e emitiu o Habite, porque é muito estranho. Pode ser uma hipótese bem real, sim, isso é super real. Antigamente não tinha tanta fiscalização. Exato. Dependendo é um prédio antigo, um prédio bem antigo.
Dependendo também do acordo que foi feito, as pessoas nem iam fiscalizar, a legislação Exatamente. exigia, depende, deve ser coisa de bem antiga, né? É bem antigo, é bem velho Tá, antigo. tá. Bom, Mais de 30 anos aí. o que você vai ter que fazer é realmente um processo de regularização desse imóvel. Só que para você regularizar um imóvel que tem mais de um proprietário, não segue o mesmo padrão de uma regularização tradicional, que seria um sobrado. Você Certo. vai conversar com o seu cliente, com o seu possível cliente, e auxiliá-lo, vai ter que fazer uma reunião com todos os condôminos, com todos os proprietários daquele prédio, verificar quem tem e quem não tem a documentação correta, quem tem e quem não tem interesse, e aí talvez entre até uma questão judicial que precise de um advogado para ver quem é que vai arcar. Se vai ter que ser só o seu proprietário, porque ele comprou algo sem documento, então existe uma primeira observação. Ele já comprou sem documento. Ele não sabe. Ele foi inocente. Eu não sei da parte judicial, isso não cabe a nós, responsáveis técnicos pela construção. Então, pode ser que tenha por um processo judicial também de quem ele comprou, a pessoa que ele comprou, porque ele comprou uma coisa sem documento, porque a gente sabe que nós não podemos, independente de profissão, comprar nada sem documento. Então, ele também tem a responsabilidade dele por ter comprado sem documento. Mas, ok, quem é que vai pagar a documentação? Vai ser o condomínio? Vai ser o proprietário? Então, existem várias particularidades que entra mais numa questão judicial, que nós precisaríamos de uma orientação de um advogado, e pode ser que esse advogado precise ser contratado, então, nada melhor do que o seu futuro cliente ter essa contratação, e você, como profissional, o que é que você vai fazer? A regularização. Quem é que vai te pagar para fazer essa regularização? Aí é o que eles precisam fazer antes. Por que eu falo isso, Thiago? Senão você chega na empolgação, na emoção, você passa um orçamento legal, você estuda, você vai fazendo uma consultoria sobre o caso, chega na hora H, o cliente não fecha com você. Ele não vai fechar, se chegar a esse ponto, ele não vai fechar, não é porque o seu trabalho foi incompetente. Ele pode ser que não feche porque o custo financeiro para que ele faça essa documentação fique muito alto e o condomínio não aceite dividir com ele. Então, tem várias questões que você pode já chegar para ele falando, olha, o meu trabalho é dessa linha para frente, então a gente vai dar entrada na prefeitura, daqui para cá é comigo. Daqui para cá, quem vai assinar, quem que é o responsável, quem que vai pagar, aí vocês vão precisar conversar com a administração do condomínio, provavelmente o síndico e a administração. Então, o que é que você vai precisar? Da documentação atual, ou seja, a matrícula, que provavelmente você já tem, né? A matrícula atualizada, que ela está com a área, com o metro quadrado errado. Então, você já tem uma matrícula. Eu tenho da unidade dele, do apartamento dele. Sim, tá. Certo. Tá. O Habite, se você tem? Tem também. Tá. Então, você tem a entrada na prefeitura... Aí no da torre, né? Sim. O Habite é da torre. Você vai dar a entrada na prefeitura com uma regularização predial. Então, talvez até o departamento seja diferente, tá? Do unifamiliar. Você vai ter que procurar o departamento multifamiliar. Eles já te orientaram com relação a isso? Não. Você vai ter que pegar a legislação do multifamiliar e aí lá vai ter quais são os documentos exigidos. Provavelmente impacto de vizinhança. Você tem que fazer para verificar se esse habite, como já existe, como as famílias já moram lá, provavelmente o que tinha que causar de impacto já causou. Mas pode ser que você tenha que apresentar, sim, faz parte, tem que apresentar o impacto de vizinhança, talvez impacto de meio ambiente, a certidão de uso, ocupação do solo, dizendo que aquele local, com a quantidade de famílias, com a utilização, não prejudica os vizinhos, não prejudica o bairro, não prejudica o fluxo da cidade. Então, prédio não é tão simples quanto casa, porém, apesar de toda a complexibilidade, é muito gostoso de se fazer, é legal fazer, fique tranquilo com relação a isso, vai ser um aprendizado imenso. Quem sabe até já não te abre a sede por construção prediais também, já que você já sabe mexer com essa parte de obra,
Porque também, agora que você vai descobrir esse caminho, não tocar também já desde o alvará, né? Ah, eu vou liberar um prédio. Começa com 5 andares e Quem vai. sabe? Pode ser que eles peçam para você. Pensando alto. Eu estou dizendo pode ser, para não falar com certeza, porque como você sabe, cada prefeitura tem a sua legislação. Então, eu não posso falar para você assim, com certeza, se a legislação não está aqui na nossa frente, se eu não estudei a legislação. Então, pode ser, mas eu acho que com certeza, mas pode ser que eles peçam o ABCB para conseguir regularizar esse imóvel. Então, são vários pormenores que você vai precisar correr atrás, que tem um custo financeiro que não é barato. E aí, a hora que você mostra para o seu cliente com toda a clareza, pode ser que no primeiro momento ele desista. E aí não é, Thiago. O Thiago foi super qualificado, foi super competente, você explicou tudo que tinha que explicar. Deixe seu contato com o cliente, fale, olha, eu entendo a situação. Se você precisar que a gente marque uma reunião com a administração, com o seu advogado, estou à disposição. Pode ser que você não consiga fazer agora de imediato, que você precise de um tempo para pensar, para juntar a documentação. Está aqui o relatório de documentos que a prefeitura vai precisar. Quando você tiver essas documentações em mãos, você pode voltar a me ligar. Se você tiver qualquer tipo de desafio para encontrar essas documentações, pode me ligar também, eu estou à disposição. Então, você fez sua parte. O processo, ele não é rápido, ele não é simples, porém, ele é super possível fazer. Por que não é simples? Ah, vou fazer o laudo de bombeiro. Para o Thiago e a equipe do Thiago ir lá fazer o projeto de bombeiro, 30 dias você faz. Mas para o prédio executar, 1 ano. Aí o prédio executa, aí pede o alvará do bombeiro, aí o bombeiro vai lá, fala que está errado um corrimão, precisa arrumar o corrimão, aí eles precisam fazer a aprovação de condomínio para aprovar o corrimão, mais 3 meses para aprovar o corrimão, aí pede de novo a vistoria do bombeiro. Então, assim, o trabalho do Thiago foi feito em 30 dias. 1 mês você resolveu. Mas existe toda aquela, porque é um condomínio e tal. Então, a gente tem que vir para a realidade. É fácil fazer? Não é fácil porque o período burocrático, ele dá um desgaste de energia. Mas o nosso trabalho de responsável técnico é fácil sim, tá? Fique tranquilo com relação para assumir fazer. O projeto que eu vou fazer, é fácil fazer. É possível fazer. O processo vai demorar muito? Demora, 2, 3 anos. Demora. Por quê? Passa para aprovação de um, aí vai para o departamento de prefeitura. Dentro da prefeitura, passa por uns 15 departamentos diferentes. Aí você vai acompanhando lá no site, só aí, tá no financeiro, tá no jurídico, tá no urbano, tá no meio ambiente. Cada mês está em um lugar. Quando você viu, passou em assim. lugares, foram 12 meses de processo só dentro da prefeitura. Então, entender a realidade é bem legal a gente trazer para o cliente essa realidade e principalmente para a nossa maturidade. Porque a gente chega com aquela empolgação, nossa, olha, o contrato vai ficar 20 mil reais. Nossa, legal, eu vi os projetos lá que a Leila me apresentou, eu vi a legislação, sei fazer, dá para fazer, 20 mil reais, uau, mas tem que colocar que aqueles 20 mil reais, eles vão vir em 3 anos, talvez. Em 2 anos, é um processo que vai ser caminhando lentamente, mas é super possível. Agora, voltando à questão da documentação. Você vai precisar, então, do alvará, dessa parte que não existe. Então, você vai entrar com um processo de regularização do projeto, da construção, desculpa, regularização da construção. Aí, pode ser que a prefeitura te identifique como uma melhor saída. Ao invés de você fazer uma regularização, pode ser substituição, ou seja, você vai substituir todo o processo existente e entrar com um processo novo. Como que a gente vai saber isso? Entrando em contato com cartório, prefeitura e Receita Federal, porque já existe um habite. Como já existe um habite e esse habite não condiz mais com a realidade, pode ser que entrar com um processo de regularização somente fique financeiramente mais caro e o processo fique mais demorado, porque cartório vai ter que regularizar, Receita Federal vai ter que regularizar. E aí, quando a gente entra com um processo na prefeitura, vale a pena analisar o que é que vai ser mais ecológico. Eu entrar com um processo de substituição, substituir totalmente o objeto, como se eu estivesse falando, olha, deleta esse habite e vamos fazer um novo. Tem situações que financeiramente fica mais barato e também emocionalmente para o nosso cliente também fica tem um valor maior, melhor, porque fica muito cansativo para o cliente fazer um processo de regularização. Então, chegar para a prefeitura e falar, tem essa possibilidade. Ou ainda fazer a ampliação. Só que como eles já descaracterizaram, a piscina não está no lugar certo,
o que era uma área de serviço, uma área de manutenção, virou uma área habitável. Então, pode ser que a ampliação não seja esse caso, mas em outros casos no futuro você já sabe que você pode entrar com um processo que possivelmente pode ser regularização, substituição de objeto ou ampliação. Aí você fala com a responsabilidade técnica da prefeitura, né? Com a pessoa, com o responsável técnico que vai te auxiliar. Qual dos 3 caminhos é mais rápido? Qual dos 3 caminhos é mais viável financeiramente para que eu apresente para o meu cliente? Às vezes as duas coisas não vão acontecer num só. Talvez é mais rápido fazer a substituição, mas pode ser que seja mais caro. Aí o cliente opta pelo que é mais barato, mas mais demorado. Mas às vezes pode ser que os dois venham tudo em um só. Fazer ampliação vai ser mais rápido e mais barato do que a gente fazer, talvez, demolição e regularização. Então, a gente tem que entender caso a caso. Nesse caso, eu acredito que a regularização vai ser a mais viável, sim. Porém, investigue, tá? Então, marca um horário com o responsável técnico, leve toda a documentação que você tem, verifica com ele. Questão de matrícula. A matrícula que você tem, ela é do apartamento. Na matrícula do apartamento. Ela consta a medida do terreno, não consta? Consta lá, tipo, uma gleba ou um terreno de 20 mil metros quadrados, pertencente ao loteamento, tal. Sim. Verificar com eles. A questão da área comum, ela é dividida porcentagem por cada apartamento. Então, você tem nessa matrícula porcentagem referente à área de manutenção, que, na verdade, ela é 100% do seu possível cliente, né? Ela consta que 15% é dele, mas, na verdade, é 100%. Ele tem contrato de compra e venda, Thiago? Você sabe se ele tem contrato de compra e venda? Ele tem um contrato de compra e venda. E nesse contrato de compra e venda está idêntico à matrícula? Ou está diferente? O único documento que eu não tenho em mãos é esse. É o único contrato. Eu tenho a matrícula dele. Só precisava dar uma consultada, mas... Tá, coloca aí nas suas observações para você buscar. A matrícula, Tá. ela não tem valor de documento tanto quanto uma escritura, quanto uma matrícula. O contrato de compra e venda, o contrato de compra e venda, ele não tem valor de documento tanto quanto a matrícula, quanto a escritura. Porém, em um processo judicial, é um documento a mais, principalmente se ele tiver assinado, reconhecido firma. Eu aconselho sempre o cliente a não ficar dependendo de contrato de compra e venda. Mas nesse tipo de situação, pode ser que ele te oriente um pouco mais. Porque a gente vai ter que investigar de onde veio essa construção. Quem permitiu que essa construção fosse feita? Essa construção foi feita clandestinamente, tá? Mas da onde surgiu esse projeto? A carga? Aquilo ali suporta? Aquilo ali tem infraestrutura para suportar essa construção? Então, investigar um pouco mais antes de você fazer, de fato, a regularização, tá? Uma das minhas dúvidas é realmente essa, né? Tipo, qual que seriam as documentações e se eu conseguiria regularizar somente o apartamento dele. Eu acredito que não, no caso aí tem que ser a torre mesmo, né? A torre. Você vai ter que regularizar a torre e vai ter que fazer uma da torre e todos os proprietários vão ter que regularizar as suas matrículas. Uma coisa a mais aí na sua responsabilidade é que se você regulariza, você é o responsável, né? Sim, exatamente. Então é legal a gente fazer uma vistoria, ver se está em condições ali, se tem alguma patologia, alguma coisa ali que agrava ali. Sim, ainda falando em questão de documentação, essa situação ela é muito importante, a gente já chega nela. Só para concluir aqui ainda em questão de documentações, o fator taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, pode ser que você não consiga regularizar porque eles ultrapassem. Então, também está aí nas suas anotações para você verificar isso com a visita técnica que você vai fazer na prefeitura. A questão e já identifica se possível, tá? Talvez no contrato de compra e venda tenham as áreas, você não precisa se deslocar, medir, ter um trabalho, porque você não cobrou para fazer esse orçamento, né? Ainda não. Então, você vai trabalhar de graça. Então, faça uma consultoria, uma conta superficial, só para você ter uma noção de quantos % essa construção refere-se, porque pode ser que passe
pode ser que ultrapasse a taxa de ocupação e sendo ainda mais alucinando total aqui, né? Imaginando diversas possibilidades. Pode ser que há 30 anos atrás a pessoa tenha feito esse trambique todo aí, justamente porque ela já tinha vendido a cobertura e a prefeitura não autorizou porque ultrapassou o coeficiente de aproveitamento. Então, ele fez com uma forma que teria o habite, ele entregou a habite, ele limpou a dele, saiu com o dele ileso, e o proprietário que comprou se prejudicou. Então... É um bolo, porque na realidade também o cara falou que ele comprou esse apartamento do cara que construiu o prédio, né? É um balaio de gato aí. Então, ele mora lá faz tempo. Mora faz tempo. Tá. Duas coisas que você vai precisar fazer, então, em questão burocrática. Investigar em prefeitura e investigar em cartório, tá? Tá. Primeiro você vai na prefeitura, investiga tudo isso que eu te falei na prefeitura, e aí você investiga em cartório, porque também pode ser que você encontre desafios dentro do cartório. E por último, um contador para você verificar a questão da Receita Federal, da certidão negativa de débito, para você conseguir emitir, de fato, o habite. Realmente é um processo bem complexo. Mas eu adoro fazer essas coisas complexas porque a gente vai aprendendo muito. Agora, em questão de responsabilidade técnica com a construção. Quando você assina uma responsabilidade técnica, é exatamente o que você falou. Você está assinando que aquilo ali tem condições de ser habitável. Ah, sou responsável pela fundação? Não, você não vai ser responsável por uma fundação que foi construída 30 anos atrás. Mas, claro, você investigar se existe trincas, fissuras, alguma patologia que possa prejudicar a estrutura do prédio é importantíssimo. E aí você pode colocar isso como um contrato separado, tá bom? Não necessariamente a regularização. Você pode fazer uma vistoria de estrutura. E aí você cobra por isso, você entrega isso para o condomínio e fala para eles, olha, a partir de agora, para fazer a regularização é outro contrato. Para que não fique um contrato tão extenso financeiramente, sabe? Para que ele não fique tão extenso financeiramente e o cliente acabe não contratando nenhum serviço. Ah, eu não vou contratar o Thiago para fazer o laudo porque a gente não vai conseguir fazer a regularização. Então, pica o seu orçamento em vários contratinhos e eles vão te contratando conforme eles vão tendo alcance, tá? Então, coloca lá assim, ó, levantamento de documentação. Caso o advogado precise, levantamento de documentação. Você faz, vou ter que ir lá na prefeitura, pedir tal projeto, vou ter que ir na Receita Federal. Aí você coloca um contrato para você puxar essa documentação. Por quê? Porque você, como um responsável técnico da área de engenharia, tem domínio de onde e quais são os nomes de cada documento que o advogado possa vir a precisar. Diferente de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, chegar lá e falar o que eu preciso. A pessoa vai falar, é você que tem que dizer, né? Então, para você fazer esse laudo preventivo, essa verificação, você vai lá e verificar estrutura, hidráulica, elétrica, infraestrutura, verifica a parte de bombeiro, tá? E não sei se você já viu, se lá tem ou não tem AVCB. Lá tem um AVCB. Tá, já verifica se o AVCB tá em dia, porque tem gente que tira o AVCB há 20 anos atrás e não renova. Então, verifica se o AVCB está em dia, verifica a validade dele, se não vai ficar perto do seu processo. Eles fecharam comigo e a gente vai fazer a regularização. A regularização vai demandar pelo menos 1 ano. O AVCB vence em 1 ano. Então, você já coloca, olha, para aprovar a regularização, o AVCB tem que estar validado. A prefeitura vai exigir que eu apresente o AVCB validado. Então, já pode colocar no seu contrato a atualização ou colocar em cláusula no seu contrato. Caso o AVCB não esteja validado, isso não ausenta a finalização do meu pagamento, porque não acabou o seu processo, mas eles não te pagaram. Então, eles têm que te pagar independente se eles te contrataram ou não para finalizar o AVCB. São essas situações que você tem que deixar bem claro, bem pontuado, porque são valores que vão acumulando. No final, o montante fica gigantesco. Então, vai fazendo picadinho para que, te contratou para A, faz o A, agora é B. Olha, a gente vai chegar no abecedário inteiro, mas tem que ir indo letra por letra. Beleza? É um processo bem complexo, né?
É bem Até complexo. mesmo essa questão desse levantamento de documentação, que não você corre para lá, corre para cá, é tempo que você perde. E como passar isso para o cliente? Olha, eu preciso receber por isso, né? Sim, E não, para mim, mas aí você fala que isso é um contrato. Levantamento né? de documentação. Isso é um contrato e ele vai te pagar para isso. Ó, eu preciso que você apresente para mim esses documentos. Você vai apresentar ou você vai me contratar? Claro que se você passar para o cliente a lista de documentos que ele vai precisar, você está dando de graça para ele um trabalho. Até para você fazer o levantamento de lista de documento que ele vai precisar, ele tem que te pagar, nem que seja uma hora de trabalho. Você vai falar para o cliente, a primeira coisa que você vai chegar para ele e falar, olha, eu investiguei a sua situação, é uma situação bem complexa, porém ela é possível regularizar sim. Agora eu preciso te passar quais são os trabalhos que nós vamos precisar fazer e você vai verificar o que é que funciona para você me contratar, o que é que funciona para você e para o condomínio contratar, e a partir disso a gente segue. Primeira coisa que a gente vai precisar, fazer um levantamento de atualização, dados reais. Esse levantamento de atualização, ele vai servir para eu pedir para você todos os documentos necessários, a gente buscar todos os documentos necessários, e a partir desses documentos, você fazer uma reunião com o condomínio, uma reunião com o advogado, uma reunião na prefeitura, para você conseguir ter o levantamento real da situação e os passos seguintes. Sem esse levantamento de documentação, sem essa situação real de caso, a gente não consegue dar os próximos passos. Não tem como a gente alucinar e falar, vamos dar um passinho de cada vez. A gente precisa ter todos os documentos e falar, olha, de acordo com a situação atual, nós vamos precisar regularizar o prédio inteiro, ou nós vamos precisar regularizar só o seu prédio, ou nós vamos entrar com processo judicial contra o proprietário, contra a prefeitura, enfim. Tem que ter uma análise para falar o que é que vai ser feito. E para fazer isso, eu demando X horas de trabalho, tá? 10 horas de trabalho. Quanto que a senhora trabalhar? R$100. Então, eu vou demandar R$1.000 para conseguir fazer esse processo para você, esse levantamento, mais taxas. Então, o que eu precisar tirar na prefeitura e tiver taxas, a taxa é por sua responsabilidade. O que tiver que levantar no cartório e tiver taxa, a taxa é de sua responsabilidade. Os R$1.000 tem que contabilizar como sendo seus honorários. Ok? Sim. É do seu dinheiro que você vai tirar para pagar a taxa do cliente. Tá, esse é o processo B. O processo A, ou talvez você possa colocar esse como um A e o processo B, é você fazer a fiscalização, a vistoria do imóvel. E para você fazer a vistoria do imóvel, você pode colocar lá 3 dias de trabalho. Você vai fazer relatório fotográfico, você vai fazer relatório por vídeo, você vai medir o prédio inteiro, você vai verificar toda a estrutura, parte hidráulica, elétrica, eles vão ter que te dar acesso às áreas de manutenção, área comum. E a partir desse seu laudo, a partir dessa sua fiscalização, você vai voltar para sua casa. Aí é mais uma semana de trabalho, porque você vai investigar cada foto, cada laudo, cada foto, cada vídeo, e você vai montar o seu laudo. E pode ser, Thiago, que você chegue na conclusão que, por exemplo, a piscina precisa de manutenção. Pode ser que você chegue na conclusão que a estrutura está frágil, que a parte elétrica está defasada, que a parte elétrica precisa de manutenção, que a parte de hidrante está mal feita, não funciona. Você vai investigar a fundo. Chegou na conclusão, você fala, eu, como engenheiro, como responsável técnico, emito laudo dizendo que é necessário fazer uma manutenção, que é necessário fazer uma reforma. Eu não assino a regularização desse imóvel antes da reforma. Pronto, já é uma situação que ou ela encontra alguém que tem a coragem de arriscar, ou a pessoa vai fazer a manutenção, que provavelmente eles sempre fazem a manutenção, afinal é a família deles que moram lá, né? Então, pode ser que você chegue nessa situação. Tá numa situação bonitinha, o prédio tá funcionando, foi bem feito, a parte hidráulica, elétrica, estrutural tá funcionando, não precisa fazer manutenção de nada, a piscina tá redondinha, você vai pegar, agora você vai pegar esse levantamento de dados que você fez e vai desenhar o projeto, você vai dimensionar o projeto. Vai pegar o projeto existente, vai fazer o projeto novo e vai comparar o existente e o novo, qual que é a melhor saída, vai fazer regularização, vai fazer substituição, vai fazer ampliação. E aí, de acordo com o objeto do projeto que você vai fazer, você vai dar a entrada na prefeitura.
Então, fez o levantamento, fez o projeto, vai dar entrada na prefeitura, deu a entrada na prefeitura, aí sim vai ser emitido o alvará de construção para a construção do jeito que ela está hoje, levando em consideração que o coeficiente de aproveitamento, que a taxa de ocupação está redonda. A Prefeitura de Campinas não permite regularizar se tiver taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento ou qualquer um dos índices de parâmetros construtivos, se não tiver ok. Ah, não tem o número de vagas necessário que pede na lei. Vai usar a lei de 30 anos atrás. Claro, vai usar a lei de 30 anos atrás. Você pegou a lei de 30 anos atrás e disse que precisava ter 20 vagas, tem 10, não regulariza, nem pagando multa, tá? Tem prefeituras que eles cobram multa, tá? Prefeitura de Campinas, não. Chegou nesse processo, não tem número de vagas, ou não bateu o coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, embargou o processo. Indeferido, o processo não vai dar continuidade, parou, acabou. Seu cliente não tem o que fazer. E você não tem o que fazer. Ele vai te pagar e tchau, um beijo, um abraço. Então, existe diversas situações para você enfrentar e você vai enfrentar isso se a pessoa se ela te pagar para você fazer o levantamento, você já vai fazer o levantamento até mesmo disso. Você vai chegar para a pessoa e falar, olha, eu fiz o levantamento e de acordo com o levantamento, os índices de parâmetros construtivos não batem. Eu já fui na prefeitura porque que tem menos 10 vagas do que o necessário, não adianta que a gente não consegue regularizar, nem pagando multa. Você nunca vai ter seu documento. Aí você pode falar assim, ah, Leila, mas a pessoa nunca vai ter o documento dela? Cara, ela comprou um carro que não existe, ela comprou um apartamento flutuante que não existe, não se compra nada sem documento. Então agora ela vai arcar com a escolha dela e a gente não tem culpa disso. Não tem o que fazer. Então, pensando na pior situação. Na melhor situação, você consegue regularizar. É um negócio que começou errado, né? Vamos tentar resolver. Se é possível. Exato. Vamos fazer, se a gente pode ajudar, vamos ajudar. Exato. Mas é complexo. O meu objetivo com a nossa consultoria de hoje é te passar tranquilidade. É mostrar que o negócio tá feio, o negócio tá sujo, mas dá para limpar. É. E eu acredito que a tranquilidade vai fazer com que você passe a tranquilidade que eu quero te passar, que eu estou te passando aqui, se eu conseguir, eu acredito que vai fazer com que você converse com o seu futuro cliente de uma forma mais tranquila, mostrando para ele que o negócio é complexo, mas você vai chegar para ele passando uma mensagem positiva, do tipo, você tem consciência que você comprou sem documento, você tem consciência que você comprou algo que não condizia com a realidade. Pode ser que você não consiga documentar, essa é uma realidade, mas eu estou aqui para a gente fazer de tudo dentro da legislação, tá? Que isso fique bem claro, que você não vai fazer nada por fora. Vou fazer de tudo dentro da legislação para conseguir encontrar um caminho para você documentar o seu imóvel. Simples e fácil não vai ser. Qual que é a sua pressa? Por que você precisa documentar? Ah, eu quero documentar porque eu preciso vender, porque eu preciso do dinheiro para pagar um tratamento de saúde. Já seja honesto, isso não vai acontecer. Esse processo ele pode demorar de 1 a 10 anos. A gente não tem como prever. Imagina só, Thiago, se os vizinhos não têm dinheiro para arcar com a parte deles. Ele não vai conseguir documentar o dele. Entende? Então. Porque se for envolver a torre, né, envolve todas as pessoas, né? Envolve. Saiu a BITSE. Vamos lá, a gente regularizou, o condomínio resolveu pagar, o condomínio tem caixa, o condomínio regularizou, saiu a BITSE. Beleza. Com a BITSE em mãos, ele vai lá e vai registrar no cartório somente a parte dele. Aí, beleza. Se os demais não quiserem registrar a parte deles, a prefeitura vai notificar, a prefeitura vai entrar em contato, cada um vai correr atrás do seu. Porém, o processo até chegar no cartório tem um investimento financeiro. Ah, morreu um vizinho e não fez inventário. Vai ter que fazer inventário porque o apartamento está para os netos, de 30 anos. Já morreu o pai, já morreu o avô. O apartamento ficou para os netos e os netos abandonaram, está lá alugado. Não tem inventário, não tem nada. Para o processo, porque quem que vai assinar? Todos os proprietários vão precisar assinar. Quem que vai assinar se o proprietário morreu e não tem como mais provar a propriedade? Então,
tem uma série de situações a serem enfrentadas que, qual que é o objetivo do cliente? Ah, meu objetivo é só deixar tudo documentado, porque o dia que eu morrer, as pessoas que herdarem vão ter o apartamento documentado. Ah, beleza, vamos, a gente não sabe que dia que vai chegar lá, mas a gente vai. Agora, meu negócio é dinheiro, eu quero vender, eu preciso fazer dinheiro, não é aqui que você vai fazer dinheiro. Não é aqui. A situação dele é realmente a primeira. Exato. E que já está documentado. Oi? O que é, bom, é bem interessante eu frisar para você a todo momento, para você passar tranquilidade para o cliente, para ele não te enxergar como sim. Vai trazer as notícias ruins, entende? Então você chegar para ele e falar legal que você se movimentou agora para regularizar, por mais clientes que façam isso, por mais pessoas que queiram fazer isso, é muito importante mesmo. Agora, qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua pressa? Qual que é a sua demanda? Por que você quer fazer isso? Tá, a partir disso, eu vou te apresentar a realidade. A realidade é que pode ser que a gente consiga fazer em 1 ano, pode ser que a gente tenha que fazer em 10 anos. Isso te assusta? Ah, me assusta. Então, aí agora daqui para frente a gente tem que fazer o levantamento, a gente tem que verificar a documentação, analisar na prefeitura, analisar no cartório, corpo de bombeiro. Esse processo demora X meses e custa R$ 1.000. Feito isso agora, a gente vai fazer outra reunião e vai entender se os próximos passos são reais, são possíveis ou não. E aí você segue. Falar assim, um resumo assim geral. Primeiro passo, fazer esse levantamento da documentação, ir na prefeitura, ir na secretaria multifamiliar, no caso, né? Sim. Entender como é o proceder. A parte do advogado seria mais para resguardo do condomínio. Quais documentos, por que não foi feito, como que a gente vai seguir com esse processo, no caso, certo? Certo, é porque eu já sei que o seu cliente vai te perguntar, por isso que eu estou adiantando isso. O seu cliente ele vai falar assim, ele vai falar, mas eu fui enganado. Eu que vou ter que pagar isso? Ele já me falou isso aí. Eu comprei, o cara não me passou o documento, falou que ia passar e não passou. Né? Então, eu fiz assim. Por isso que eu falo para você que vai ter que existir processo judicial, isso é fato, vai ter, e você não tem que se meter, você não vai interferir nesse processo judicial. Então, você já explica para o cliente, quem vai pagar pelo processo, aí é um processo judicial e você tem que conversar com o seu advogado. Eu, como engenheiro, estou aqui para fazer esse processo. O processo anterior de quem foi enganado e quem não foi enganado, quem vai pagar e quem não vai pagar, é o advogado. Entendi. Tá? E busque o máximo possível, Thiago, não se interferir nisso, que a gente acaba pegando carinho pelo cliente, a gente acaba querendo defender o cliente. E às vezes às vezes não, né? Normalmente a gente não tem domínio de legislação. E por mais que isso doa, nós somos 100% responsáveis pelas nossas compras. Se você comprou um produto roubado, tem que ter consciência que o produto foi roubado. Se você comprou uma coisa sem documento, sem nota fiscal, sem matrícula, você tem que ter consciência que você comprou. E aí a gente pega carinho, eu sei que a gente pega carinho, porque a gente quer ajudar, mas ele tem que ter consciência das ações dele, das escolhas dele. Perfeito. Olha, só agradeço. Tá se sentindo mais tranquilo? Tô mais tranquilo. Que bom. Tô mais tranquilo, graças a Deus. Agora, próximos passos é fazer esse levantamento, né? Eu não já levantei bastante documentação, mas era realmente juntar esse quebra-cabeça e ir lá com todas as informações e passar isso para ele, né? Até ou para o condomínio em geral, né? Ter uma reunião com o síndico e tudo mais, entender melhor como funcionaria isso. Sim. Exatamente. Então, você coloca aí nas suas tarefas. Uma é o levantamento de documentação. E talvez seja o mais importante, porque se você perceber que a documentação trava, você nem vai continuar com o processo. Depois é fazer o levantamento a vistoria, para verificar se o imóvel é realmente ou não possível de ser regularizado sem reforma. Sem nenhuma intervenção de reforma. Então, são 2 processos que você precisa muito verificar, são muito importantes, mas se a documentação travar, o outro você nem vai ser contratado para fazer. No caso, essa análise seria análise predial, né? Predial todo. Tá. Beleza? Beleza, maravilha.
Maravilha. Você falou que ia aproveitar para tirar outra dúvida, qual que é a outra? A outra dúvida é o seguinte, tem uma reforma que eu estou executando em Nova Odessa. Tá. No caso, eu fiz um laudo de reforma, fiz a RT, me responsabilizei para os serviços que eu irei executar. Que era troca de piso, era pintura, forro de gesso, adicionar pontos de iluminação novos, enfim. Em momento algum, eu coloquei um item como colocação de bancadas, que já tinha bancadas lá e até então não ia trocá-las. Só que o cliente decidiu trocar. Ele contratou uma marmoraria por parte dele mesmo, e a marmoraria foi um belo dia e colocou as bancadas com grapas. E lá é o veneno estrutural. Aí, realmente, o cara vai lá e quebra o bloco, faz o enchimento com o suporte, né? E lá está batendo uma fiscalização muito forte, né? A síndica, ela também é leiga, ela acha que pode chegar a ruir o prédio. A gente sabe que não vai ser o caso, porém, ela exigiu um laudo. E eu só queria entender, no caso, como que funcionaria esse laudo, né? Qual seria, assim, aparentemente é uma coisa simples, só que eu preciso entender se realmente é simples ou se tem alguma pegadinha por trás. Até porque alguns vizinhos lá fizeram algumas coisas loucuras mesmo. O pessoal rasgou a parede para adicionar pontos elétricos, rasgou na horizontal, abriu nicho, e a gente sabe que você rasgar uma alvenaria estrutural na horizontal, dependendo da metragem, você abrir um nicho, é muito grave. E eu fico mais tranquilo quando o cara só vai lá e coloca uma bancada que abre um pontinho, sendo que você tem uma parede inteira que tem uma resistência. Mas a partir do cara que sai rasgando, você atira toda a resistência da parede. Né? Então, assim, eu queria apenas, se eu fosse fazer um laudo desse, claro, é uma forma de monetizar, porém, eu precisava somente me resguardar da unidade dele. Eu não posso me responsabilizar pelo vizinho. Se chegar a ruir o apartamento dele, ou, por exemplo, o cara que abriu um nicho do lado dele, chegar a dar algum problema no apartamento do lado e vir a querer acarretar alguma coisa assim do tipo. Tá. Né? A situação que está lá, é inviável tirar o planejado da parede? Não entendi. A bancada, você fala? Tem como você tirar oh meu Deus do céu, e apoiar ela em outra situação, no chão, ou encaixar móvel com móvel, tirar da parede, tem como? Tem como. Hoje ela tá com a grapa, né? Ela já tá com esse suporte. No caso, desenvolveria um outro tipo de suporte, né? Essa foi a maneira de fixação que a marmoraria garantia. Disse que, em tese, não dava garantia se fosse uma outra forma, uma mão francesa, que é o indicado nesse tipo de estrutura, né? Mas teria que fazer um outro suporte. Eu aconselho você a tirar da parede, grautear o ponto que ele abriu, para não deixar fortalecido ali, e explicar para o proprietário que é uma garantia dele aquilo, não deixar nenhum móvel e já explicar para ele não colocar nenhum móvel nessa parede, porque a alvenaria estrutural realmente é algo muito delicado. E quando você me diz que os vizinhos já fizeram loucuras, em um caso de sinistro, de acidente, até que seja feito a vistoria real, e se é que é possível fazer uma vistoria real, já foi levantado um processo interno contra você. Não é um processo judicial, mas já existe, provavelmente por escrito, algo com seu nome. Então, eu, Leila, faria o seguinte se fosse o meu nome. Qual que é o objetivo? Fazer um laudo de responsabilidade. O laudo de responsabilidade vai dizer o seguinte: eu me responsabilizo, se cair, pode jogar nas minhas costas. E eu tenho certeza que não é isso que você quer, porque imagina, se cai, até eles encontrarem quem que é o responsável, todos os nomes que estão na pastinha vão ser chamados, inclusive o seu. Então, olha só, tô tirando, já tira meu nome daí também, ó, que fotinho, já tirei, já fechei, tá tudo bonitinho, o móvel não tá mais nem encostando na parede.
Se por um acaso acontecer qualquer coisa com esse prédio, não tenho nada a ver com isso. Eu faria o seguinte, por quê? Eu estou garantindo a segurança do meu cliente, eu estou fazendo o que a legislação pede e estou garantindo meu nome e minha marca e você precisa disso para viver a sua profissão, né? Eu Sim, com certeza. Então, eu não sei o que você pensa, mas esse seria o procedimento que eu, Leila, iria tomar. Ah, mas a marmoraria vai querer cobrar. Fala com o proprietário. É o procedimento. Não tem, não, é sua segurança. Faça com que o proprietário entenda que é para o benefício dele. É a sua segurança, a melhor forma que a alvenaria. A alvenaria, você nem assinou para fazer isso, então você nem viu que a marmoraria ia lá fazer isso, né? Não, no caso não estava dentro do acordo, né? Então, Não então você estava pode. no acordo fazer essa colocação nessa bancada dessa forma, né? Exatamente, você vai falar isso para o seu cliente. Não está É, no nosso acordo, foi feito algo a mais do que nós tínhamos combinado. Eu preciso que, para o cumprimento de contrato, seja aham, retirado esse móvel dessa parede, porque pela legislação, pela NBR, isso não pode acontecer. Então, para a garantia da sua família, para a sua garantia, vocês que vão morar nesse apartamento, precisa que isso seja retirado. Isso aqui é uma alvenaria estrutural. Ah, a gente não quer tirar, vai ficar muito caro, vai ficar muito feio. Beleza, estou dando baixa na minha responsabilidade técnica e eu vou colocar que houve um desacordo de contrato. Aí você vai dar baixa na sua responsabilidade técnica, você vai escrever isso na observação, você vai encaminhar a sua ART dada baixa com essa observação para a síndica e vai dizer, eu não vou emitir esse laudo porque eu não autorizei esse tipo de reforma e esse serviço que eles fizeram não condiz com o que eu permito. Então, estou tirando a minha responsabilidade técnica. Provavelmente, a administração do condomínio vai notificar o proprietário e vai pedir que eles entrem com outro responsável técnico. E aí, ou eles encontram outra pessoa para fazer, ou eles façam o que você pediram para você revalidar o contrato. E ART. entendi. De qualquer forma, é necessário fazer um laudo se caso for proceder da forma de, bom, vou tirar o que está lá hoje, vou fechar, vou grautear e vou fazer um outro tipo de suporte. Faça um laudo só para testar que a segurança do local. Você pode fazer um laudo fotográfico. Você pode fazer um Aham, laudo fotográfico e assinar, dizendo que, mostrando, foi tirado, foi grauteado, está fechado, foi apoiado em outro lugar e entregar para ela esse relatório fotográfico assinado por você, engenheiro. nesse caso também só tem validade se eu emitir uma RT também de laudo, certo? Ou não é necessário uma responsabilidade técnica? Não, porque já tem a sua responsabilidade técnica do projeto, né? Isso é uma questão Sim, de interpretação. Agora, não sei se existe um certo ou errado. Vamos interpretar da seguinte forma: você já é o responsável pela reforma daquele apartamento, já existe uma RT. Essa, já R- existe, né? essa RT vai valer para o relatório fotográfico. Já é Entendi, seu responsável. entendi. Eu acredito que você não precisa assinar uma RT nova só para esse fechamento de buraco, só para esse fechamento da parede. Entendi. E se fosse uma reforma estrutural, sim. Ah, abriram, eu vou reformar aqui. Aí precisa. Mas no meu ponto de vista, posso estar enganada, tá? Na minha interpretação, você já é o engenheiro. Sim. Eu fiz a RT seguindo as diretrizes da Sim. NBR 16280, né? Fui responsável técnico pela reforma do apartamento. Foi feito Inclusive, tudo certinho. sim. Inclusive, Thiago, já até cria esse hábito, não sei se você faz ou não, mas falando em relatórios fotográficos, já cria esse hábito de fazer relatórios fotográficos antes, durante e depois, porque isso é uma garantia para você também. Se no futuro acontece qualquer coisa, mesmo que seja uma reclamação, ou uma trinca, ou um desabamento, você tem isso para se garantir que você não fez nada em desarmonia com a NBR, tá? Sim. Esses serviços mais específicos eu nunca agrego, sabe? Como ar-condicionado também é uma coisa que já tive dor de cabeça, marmoraria agora também já é uma coisa. Então, assim, essas coisas eu sempre deixo para terceiros, né? Eu não me responsabilizo por isso, a não ser que eu entenda o que ela vai fazer. Pelo menos eu preciso entender o que ele vai fazer. No caso, ele falou que ia fazer uma coisa, no momento decidiu fazer outra. Achou que não teria problema.
né? Achou que seria uma coisa simples. Na realidade, é uma coisa simples, mas o condomínio não permite, né? O que que eu faço? Quando eu vou fazer uma reforma e o cliente vai fazer coisas a mais, como, por exemplo, um planejado, eu faço a troca do piso. Fiz a troca do piso, fiz o rebaixo de gesso e fiz a pintura. Eu só autorizo que eles comecem a entrar com os planejados depois que eu sair. Aí eu dou baixa na minha RT, eu entrego para o síndico, para a administração, para a síndica, a minha RT dada baixa como conclusão de obras, entrego o relatório fotográfico para o cliente assinado por mim, dizendo, está entregue, finalizamos aqui. Dali para frente ele faz o que ele quiser. Porque é ar-condicionado que a pessoa coloca onde não pode, enquanto no final de semana, enquanto você não está lá, é troca de pia. Ixi, a gente sabe, né? As pessoas. Toda viga. Então. Toda viga eu faço tubulação de ar. Pois é. Então, para que não tem como você garantir que a reforma de apartamento vai acabar no dia que você saiu e que depois ali para frente a pessoa não vai querer fazer uma pintura. Então, dê baixa na sua RT, entrega o relatório fotográfico com conclusão de obras. A data é 18 de fevereiro de 2020. Acabou hoje, 18 de fevereiro de 2020, acabou. O que foi feito do dia 18 para frente, não tenho nada a ver. Maravilha. Certo? Eu acho que é uma boa solução. Uma boa solução, eu acho até mais simples, né? Porque qualquer coisa que eu entregue a mais, que eu fale, olha, não faça nada, porém o que está feito está seguro, a pessoa que vai receber isso, no caso a síndica, ela vai contestar, né? Talvez seja realmente talvez não, eu acho que a melhor solução é essa mesmo. Adaptar da maneira correta e refazer o errado, né? Refazer da maneira correta agora. Você fala, olha, minha obra acabou. Se entrar qualquer funcionário, qualquer equipe de mão de obras para esse apartamento, já não é mais minha obra. Acabou o meu aqui. Pronto. Exato. Né? É bom. Vamos tentar. Vamos lá. Não vai tentar certo. Não. Já está conseguindo. Deixa eu tentar para os fracos. Vai dar certo. Você já consegue. Tiago. Amém. Eu fico muito feliz pela confiança que você tem em mim. Já não é a primeira vez, então a gente já criou um vínculo. Fico muito feliz. Estou muito orgulhosa do seu crescimento. Estou muito orgulhosa do profissional gigantesco que você vem se tornado. Acompanho suas postagens, a gente conversa. E, cara, só vai que você está no caminho certinho. Tem muito para crescer ainda, mas já está no caminho certo. Eu já te vejo como um engenheiro, diferente daquele menininho lá com medo de pegar o CREA. Verdade. Estamos progredindo, graças a Deus. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela força, pelas palavras, pelos conselhos. Agradeço mesmo. Sempre uma referência aí te ouvir. Muito obrigada. Precisando, estamos aí. Então, até a próxima. E quero que você vá me informando dos casos, como é que estão sendo. Beleza, com certeza. Pode deixar. Agradeço. Até mais. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Obrigado. Fique com Deus. Tchau. Fique com Deus.